Você sabia que algumas das mortes mais bizarras da história parecem tiradas de uma comédia de mau gosto? Nesta lista, você vai encontrar casos de pessoas que tiveram finais trágicos de maneiras tão absurdas que você vai ficar em choque. Essas histórias são tão inusitadas que é difícil acreditar que realmente aconteceram. Mas acredite, elas realmente aconteceram. Prepare-se para se surpreender e até rir ou chorar com esses relatos que provam que a vida pode ser realmente estranha. Você não vai acreditar no que aconteceu com a última pessoa da lista, o artista Bas Jan Ader. Bas Jan Ader não era apenas um artista. Ele vivia no limite entre o cômico e o trágico, entre o mistério e a loucura. Imagina só, ele subiu em um veleiro minúsculo, pouco mais que um barco de pesca, e partiu para cruzar o Atlântico. Não havia nada de seguro nessa aventura, era mais uma ideia maluca e, ao mesmo tempo, impressionante. Quem conhece o oceano sabe que ele é imprevisível, cheio de perigos. Mas Bas, com uma coragem quase inusitada, parecia desafiar o próprio destino. Ele navegou e, então, sumiu sem deixar rastro. Um desaparecimento e, provavelmente, a morte. Um desaparecimento que, até hoje, dá o que falar. O advogado Gary Hoy. Gary Hoy era um daqueles advogados confiantes, do tipo que não hesita em demonstrar o que sabe. Um dia, ele resolveu provar aos colegas a resistência das janelas de seu escritório em um prédio alto. Com convicção, lançou-se contra o vidro. Afinal, ele jurava que era à prova de bala e muito resistente. E o vidro realmente aguentou, até não aguentar mais. Num daqueles momentos que parecem brincadeira, mas são trágicos, a janela cedeu e Hoy despencou. O resultado? Uma morte impressionante e absurda que ninguém esperava. O caso de Clement Vallandigham. Imagine um advogado tentando convencer o júri com uma demonstração prática. Só que essa ideia deu terrivelmente errado. Clement Vallandigham estava tão empenhado em defender seu cliente que decidiu recriar a cena do crime no tribunal, usando uma arma. Ele queria provar que o falecido tinha disparado contra si próprio, num acidente. Mas, ao fazer a encenação, Vallandigham acabou disparando a arma de verdade. O resultado foi chocante. Ele se feriu mortalmente, praticamente provando a própria teoria de uma maneira brutal e trágica. Hans Steininger e sua barba fatal. Hans Steininger era famoso por sua barba lendária, que chegava a incríveis 1,4 metros de comprimento. Ele cuidava daquela barba com um orgulho e dedicação impressionantes. Mas, certo dia, numa situação inesperada, sua própria barba se tornou uma armadilha mortal. Tentando escapar de um incêndio, ele tropeçou nos próprios fios longos e caiu batendo a cabeça de forma fatal. Um fim trágico e, ao mesmo tempo, tão inusitado que parece história de filme cômico. Mas foi bem real. Franz Reichelt e seu casaco experimental. Franz Reichelt era um alfaiate e inventor francês com uma ideia ousada: criar um casaco paraquedista que permitiria pousos seguros de grandes alturas. Para provar sua invenção, ele não pensou duas vezes e escolheu a Torre Eiffel como palco de sua grande demonstração. Corajoso? Sem dúvida. Mas o que veio a seguir foi trágico e chocante. Ao saltar do alto da torre, seu paraquedas experimental não funcionou como esperado, e Reichelt caiu para a morte diante de uma plateia incrédula. A curiosa infecção de Tycho Brahe. Tycho Brahe, o renomado astrônomo do século XVI, era conhecido não apenas por suas descobertas, mas também por seu estilo de vida extravagante. Porém, sua dedicação à ciência teve um preço inesperado. Após uma festança, ele se viu em uma situação desconfortável, que o levou a adiar a visita ao banheiro por muito tempo. O que parecia ser um simples ato cotidiano virou um pesadelo. Uma infecção grave se instalou, levando à sua morte.
É, no mínimo, uma história cômica e trágica de um rapaz que faleceu segurando a urina por tempo demais. Bob Leach. Bob Leach é lembrado como um dos poucos homens a sobreviver a uma descida nas cataratas do Niágara, um feito impressionante que o consagrou como um verdadeiro aventureiro. Depois de enfrentar as turbulentas águas e sair ileso, muitos pensaram que ele era invencível. No entanto, a vida tem suas ironias, e o que aconteceu depois é chocante. Enquanto caminhava pelas ruas, Leach escorregou em uma casca de banana e sofreu um acidente batendo a sua cabeça que resultou em sua morte. É um desfecho que beira o absurdo, não? Michael Godwin e o incidente com o aparelho de TV. Michael Godwin estava passando por uma tarde tranquila em casa, até que um acidente doméstico transformou seu dia em uma cena de filme cômico, mas com um desfecho trágico. Ele tentou consertar uma televisão enquanto sentava em uma privada. Uma combinação inusitada e um tanto cômica, se não fosse tão fatídica. Durante o concerto, um curto-circuito elétrico ocorreu e Godwin levou um choque mortal. A história dele é chocante e nos faz pensar. Como algo tão simples como assistir TV pode resultar em uma morte tão inesperada? No caso, consertar uma TV. Ray Chapman e o jogo de beisebol. Ray Chapman é uma figura triste, mas importante na história do beisebol, sendo o único jogador a morrer devido a um acidente durante uma partida. Era 1920 e o jogo estava fervendo quando ele, em uma jogada aparentemente comum, foi atingido na cabeça por uma bola arremessada. Naquela época, os equipamentos de segurança eram rudimentares e a proteção para a cabeça era praticamente inexistente. A tragédia foi tão chocante que a comunidade do beisebol ficou em estado de choque, fazendo com que muitos repensassem a segurança no esporte. O filósofo grego Crisippus. Crisippus, um filósofo grego do século III a.C., é lembrado por sua sabedoria e pelos debates profundos que promoveu. No entanto, sua morte é uma daquelas histórias que misturam o cômico ao trágico. Em um momento de descontração, enquanto observava um burro comer figos, ele se divertiu tanto com a cena que começou a rir descontroladamente. O que começou como um momento divertido se transformou em tragédia. Crisippus, em meio à risada, não conseguiu parar de rir e acabou morrendo de tanto rir. Um final verdadeiramente inusitado para um pensador e absurdo. E aí, ficou surpreso com essas mortes tão estúpidas? Às vezes, a vida parece um grande espetáculo de comédia, onde os protagonistas acabam se dando mal de maneiras que você nem imaginaria. Essas histórias bizarras nos mostram que, mesmo em momentos sérios, a vida pode ter um senso de humor bem peculiar. Se você achou essas histórias intrigantes e quer mais do tipo, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem muito mais mistérios e curiosidades por vir, e a próxima pode ser ainda mais absurda.